Olá, pessoal do segundo período. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, tudo certinho, em paz. Bom, vamos trabalhar aí a nossa matéria de Direito Empresarial. Mais uma vez, professor Demilson Pereira Ribeiro. Nós já estamos na aula de número 6 do nosso caderno de estudo, né? Nós estamos trabalhando o tema Capacidade para Empresariar, parte 2. Essa aula aqui é uma aula um pouquinho mais extensa, que nós vamos começar a estudar um tipo especial aqui, né? Lembra quando a gente iniciou ali, a gente trabalhou um pouco ali as espécies de empresário no direito brasileiro. Então nós temos o empresário individual, que é a pessoa natural, que nós falamos que qual que é o grande problema aqui? Esse empresário individual, ele não vai ter uma divisão entre os bens ou patrimônio da atividade empresarial e bens e patrimônio da sua vida pessoal. Aqui nós temos uma responsabilidade limitada. Então, a partir disso se criou a chamada EIRELI, é empresa individual de responsabilidade limitada. Veja que ela não é uma pessoa natural, ela é uma pessoa jurídica e aqui nós temos uma responsabilidade limitada, ok? E nós já vimos. Bom, pessoal, então aqui na nossa aula 6, continuando o tema capacidade para empresariar, nessa aula 6 nós estamos trabalhando a figura da EIRELI. Vocês têm que guardar com bastante atenção. A EIRELI ela foi introduzida no Brasil pela Lei 12.441 de 2011. Essa lei ela acrescentou especificamente um artigo no nosso Código Civil, o artigo 980-A do Código Civil. Esse artigo eu coloquei ele aqui, mas eu vou analisar ele detalhadamente com vocês, que eu já expliquei que a leitura da lei é sempre muito importante, ok? Bom, o que diz o artigo 980-A do Código Civil? Está aqui. Nós temos uma espécie de empresa aqui, ó. É empresa individual de responsabilidade limitada. Essa palavra aqui, palavra-chave que eu quero que vocês guardem, nós convertemos ela numa sigla para poder memorizar, né? É a EIRELI. Pois bem, a EIRELI ela será constituída por uma única pessoa titular. Isso aqui eu quero que vocês guardem. Podemos constituir uma única pessoa titular. A totalidade do capital social devidamente integralizado. O que eu já falei para vocês? Que existem dois termos técnicos importantes aqui. Subscrever o capital é prometer pagar o capital. Integralizar o capital é pagar o capital. Que não será inferior a 100 vezes o salário mínimo. Isso aqui cai muito em provas, gente. Ó, qual que é o limite mínimo do capital social de uma EIRELI? É não ser inferior a 100 vezes o maior salário mínimo no país. Tá joia? Quando a gente estiver estudando ainda o elemento nome dentro do direito empresarial, eu já quero destacar com vocês que o nome empresarial da EIRELI, ele deverá ser formado pela inclusão da expressão EIRELI. Então, todo nome empresarial de EIRELI tem que ter a expressão EIRELI. E olha aqui, após a firma, que eu ainda vou explicar para vocês, que é um tipo de nome, e a denominação social da empresa individual de responsabilidade limitada. O parágrafo 2º do artigo 980-A também ele é importante porque ele fala assim, ó, a pessoa natural que constituir empresa individual de responsabilidade limitada somente poderá figurar em uma única empresa. Então imagina comigo, se eu tenho um CPF, Ademilson, eu só posso ter uma EIRELI vinculada a esse CPF. O parágrafo 3º aqui também é importante porque ele diz que a empresa individual de responsabilidade limitada também poderá resultar da concentração das cotas de outra modalidade societária num único sócio, que vocês vão ver quando ali na frente a gente classificar a EIRELI, nós vamos falar de uma EIRELI originária e uma EIRELI derivada. Aqui o parágrafo 4º é importante vocês verem que ele foi vetado, quer dizer, ele não entrou em vigência na lei. Parágrafo 5º. Parágrafo 5º ele deixa bem claro aqui que poderá ser atribuída à empresa individual de responsabilidade limitada, constituída para prestação de serviço. Então veja bem, aqui nós temos uma EIRELI de prestação de serviço. Qualquer natureza remuneração decorrente à cessão de direitos patrimoniais. O que é uma cessão de direitos patrimoniais? De autor ou de imagem. Então imagina um grande escritor, ele pode ceder os seus direitos para poder constituir uma EIRELI. Imagina um grande jogador aqui, ó, imagem, tá certo, pessoal? E outra coisa que eu quero que vocês marquem aqui no parágrafo 6º é que aplicam-se à empresa individual de responsabilidade limitada, no que couber,
as regras previstas para sociedades limitadas, que nós ainda vamos estudar. Daqui para baixo eu detalhei bem tudo, tá certo? E eu vou ver com você. Então, primeiro, o que nós estamos estudando? A Eireli, que é o quê? É uma empresa individual de responsabilidade limitada. Eu coloco como exemplo aqui para vocês se habituarem, mas é sempre um estudo de caso, que cai em prova sim. Então, ó, João pretende ter um posto de combustíveis. Ele pode criá-lo e desempenhar atividade empresarial. Na condição de empresário individual, qual que é o problema? O patrimônio dele vai responder tudo. Então, ele vai ter a responsabilidade ilimitada. Em outras palavras, caso a atividade empresarial contraia dívidas, elas alcançarão, em primeiro lugar, os bens destinados à atividade empresarial e, se estes não forem suficientes, alcançarão também os bens particulares, pessoais do empresário individual. Por quê? Porque o empresário individual, pessoa física, todos os seus bens respondem pela sua atividade empresarial. Aí tem outro exemplo aqui, agora o João, ele vai abrir um posto de combustível, mas agora ele vai fazer dessa atividade empresarial não mais na condição de empresário individual, né? Porque se na condição de empresário individual, ele responde de maneira ilimitada. Então vamos pensar que se ele constituísse uma empresa de responsabilidade limitada, qual que seria a grande vantagem do João aqui? É que essa atividade empresarial, ela não ia responder, o seu patrimônio não ia responder. Então veja bem, então ele poderia aqui, disse para vocês, para detalhar bem o caso, né? Ele poderia então criar uma empresa e essa empresa, ela teria o quê? Uma responsabilidade limitada. Não é? Então, se o João quisesse ter sócio, ele poderia criar aqui uma sociedade limitada, uma sociedade anônima, mas pensando bem, se o João quisesse criar uma pessoa jurídica, né? Uma sociedade empresária, mas e se ele não quisesse? Imagine comigo se ele não quisesse, ele quisesse apenas ter responsabilidade limitada, mas não quisesse criar uma sociedade. Antigamente, nós teríamos aqui uma sociedade de fachada. Ele ia procurar um sócio laranja. É por isso que se criou a Eireli, para evitar esse tipo de fraude. Então, novamente, prestem bastante atenção. O João, ele pode ser empresário individual? Sim, mas aí a responsabilidade dele vai ser ilimitada. O João pode procurar um sócio e constituir uma sociedade? Sim, aí a responsabilidade dele poderá ser limitada. Mas pensando que o João ele queira constituir uma pessoa jurídica, mas ele queira ser o único titular, essa pessoa jurídica, então, gente, ela vai ser o quê? Uma empresa individual de responsabilidade limitada. É o que nós chamamos de Eireli, tá certo? Portanto, caso o João construa seu posto de combustíveis e constitua ele na forma de uma Eireli, as eventuais dívidas que estejam relacionadas diretamente com a pessoa jurídica serão cobradas dos bens da pessoa jurídica. E isso faz com que o João proteja os seus bens particulares, tá certo? Então, a Eireli, ela foi criada com que objetivo? Tá aqui. Oferecer uma terceira oportunidade para os que desejavam criar ou desempenhar uma atividade empresarial com responsabilidade limitada e sem sócio, tá certo? Porque ele não queria constituir uma sociedade, mas ele queria criar uma empresa, uma atividade empresária. Veja aqui comigo o seguinte, o empresário individual, ele não se preocupava com registro. Então, muito cuidado, isso aqui eu já falei para vocês anteriormente. Para um empresário, em regra, o registro ele tem um efeito meramente declaratório, porque a partir do momento que eu inicio uma atividade empresarial, eu já sou empresário. Se eu fizer o registro, eu sou um empresário regular. Se eu não fizer o registro, eu sou um empresário irregular. Então, isso é uma formalidade legal que eu deveria responder para quê? Para que eu pudesse ter a minha responsabilidade de maneira organizada, de maneira legal, lícita. E isso eu deixaria de ter uma responsabilidade limitada e passaria a ter uma responsabilidade limitada. Então, olha bem a figura da empresa individual de responsabilidade limitada. O empresário individual percebe que ela seria uma grande oportunidade de regularização. Tá certo, gente? Então, o que eu marquei aqui? Ó, a Eireli
não é uma sociedade, ela é um novo ente jurídico, ela é uma nova pessoa jurídica. Por quê? Porque eu vou ter um único titular exercendo a atividade empresarial. Eu coloquei para vocês aqui um enunciado, o enunciado 469 da Quinta Jornada de Direito Civil, que diz o quê? A empresa individual de responsabilidade limitada, a Eireli, não é sociedade. Gente, presta atenção, não é sociedade, mas um novo ente jurídico. Por isso que eu comecei com aquele esqueminha. Nós temos o empresário individual, nós temos a sociedade empresária e nós temos a Eireli. Continuando o nosso estudo, eu coloquei aqui também um outro enunciado, o enunciado número 3 da primeira jornada de direito comercial, que diz: a empresa individual de responsabilidade limitada, sigla EIRELI, não é uma sociedade unipessoal, que é outra coisa que às vezes é pegadinha de concurso. Não é uma sociedade unipessoal, mas um novo ente, distinto da pessoa do empresário e da sociedade empresária. Aqui eu tenho uma observação que é o seguinte: o Código Civil, no artigo 44, ele passou a elencar a EIRELI como uma pessoa jurídica de direito privado. Então, em síntese, a Eireli é o quê? É uma nova pessoa jurídica de direito privado, constituída por um único titular de responsabilidade limitada. Tá joia? Bom, então vamos detalhar mais um pouquinho. Então, nós estamos vendo aqui a Eireli e aí vamos ver a responsabilidade do titular da Eireli. O próprio nome desse novo ente jurídico já diz muito para a gente. Poxa, se eu estou diante da empresa individual de responsabilidade limitada, quer dizer que a responsabilidade do titular da Eireli, ela é limitada. Por que ela é limitada? Aqui nós vamos ter duas massas patrimoniais, gente. Nós vamos ter uma massa patrimonial que vai ser os bens patrimoniais da atividade empresarial e uma outra massa patrimonial que são os bens pessoais do exercente daquela atividade empresarial. E no meio delas eu vou ter um véu de separação. Então essa responsabilidade ela não vai poder ser rompida de maneira nenhuma, tá certo? Então muito cuidado, a responsabilidade é limitada. Em outras palavras, o titular não responde, a princípio por dívidas da pessoa jurídica. Aí vem uma perguntinha típica de concurso aqui, que é o seguinte: nós ainda vamos estudar isso aqui, ó, a desconsideração da personalidade jurídica. Porque veja bem, o empresário, quando ele constitui uma pessoa jurídica, ele constitui aquela pessoa jurídica para separar o seu patrimônio pessoal do patrimônio empresarial. E isso visa proteger a existência daquela pessoa jurídica. Mas nós sabemos que há muitos empresários sem o mínimo de ética que costumam misturar o patrimônio da pessoa empresarial, da pessoa jurídica com o patrimônio da pessoa física, visando fraudar, seja relações familiares, seja relações tributárias, empresariais, trabalhistas. Como que a gente desfaz esse equívoco ético, esse erro, esse ilícito? Através da desconsideração da personalidade jurídica, que nós ainda vamos estudar. Essa desconsideração da personalidade jurídica ela estava prevista no parágrafo 4º do artigo 980 do Código Civil. Só que nós vimos que ele foi vetado. Por que ele foi vetado? Porque o texto ele tinha uma abertura muito grande. Veja que eu destaquei aqui para vocês, o texto falava em qualquer situação. Isso juridicamente é complicado, porque qualquer situação, toda lei ela deve ter um certo nível de detalhamento. Então, o que deveria tomar cuidado ali? Ó, evitar o desvio de finalidade, evitar a confusão patrimonial, mas a desconsideração da personalidade jurídica, ela tem que ser devidamente limitada. Portanto, esse aqui foi vetado, mas é importante que a gente saiba, prestem atenção. A resposta ao tópico. Então, imagine que a nossa prova pergunta: cabe desconsideração da personalidade jurídica? Você vai responder com fundamento no enunciado 470 da Quinta Jornada de Direito Civil, que diz que o patrimônio da empresa individual de responsabilidade limitada responderá pelas dívidas da pessoa jurídica, não se confundindo com o patrimônio da pessoa natural. Então, não há confusão entre o patrimônio da pessoa jurídica e o patrimônio da pessoa natural. Tá certo? Sem prejuízo da aplicação
A aplicação. Então, pode aplicar? Sim, porque aqui está dizendo, ó, a aplicação do Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica. Ok, gente? Então, pergunta de concurso. Cabe desconsideração da personalidade jurídica? Sim. Qual que é o fundamento? Enunciado 470 da 5ª Jornada de Direito Civil. Pessoal, essa é a primeira parte da nossa aula. Muito obrigado. Espero que vocês possam pausar o áudio, ouvir bem, entender os conceitos. E a gente vai para a segunda parte para continuar a nossa matéria, que nessa aula é bem extensa.